te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei.
Glória a Deus, irmãos, que bênção. Muito, muito grande podermos estar aqui, né, mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, bendizer o nome dele por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele faz. Vou pedir só que baixe aí da caixa, Felipe, por favor, né? E nós vamos, nesse momento, ter um tempo de oração, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos nos lembrar, né, dos irmãos que estão com vírus, né, e pedindo ao Senhor que esteja guardando, livrando de todo mal. Quero me lembrar neste momento da família de Altonei, né, para que Deus esteja visitando agora a família de Altonei, possa estar guardando essa família. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o teu nome nesse momento, queremos pedir a tua bênção nesta hora, Senhor. Ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre todos nós que estamos aqui assistindo, participando desse momento de culto ao teu nome. Ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja derramando a tua graça sobre nós. Queremos neste momento, Pai, te pedir sobre a família de Altonei, toda a casa dele, que o Senhor livre de todo vírus. Ó Deus, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor esteja guardando a vida do teu filho. Deus, queremos nos lembrar de Marcelo, Senhor, e Catiane também. Ó Deus, de tantos outros que porventura tenha sido atingido por esse vírus, Pai. Pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre a vida dos nossos filhos. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja agindo de uma forma poderosa nesse momento, nos livrando de todo mal. Deus, mais uma vez eu te peço, fala conosco através da tua palavra. Usa a minha vida como instrumento afinado nas tuas mãos. Ó Deus, nós precisamos ouvir a tua voz neste momento. Ó Deus, que essa palavra alcance corações, possa quebrar cadeias, fortalezas, correntes que aprisionam, Senhor, pensamentos, vidas. Mas nesse momento a tua palavra possa estar cumprindo aquilo que lhe apraz. Sê conosco neste momento em nome de Jesus. Amém. Que maravilha podermos estar aqui, né, nesse momento, glorificando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria, né, o tema da nossa mensagem nesse momento é a esperança que supera a injustiça, né? A esperança que supera a injustiça. E nós estamos aí no livro de 1 Pedro e vamos continuar nele aí, capítulo 2. Então vamos lá. Vamos falar um pouco, já falamos sobre vários tipos de esperança em determinadas circunstâncias e vamos falar sobre a injustiça. E o subtema é prosseguindo apesar de ser injustiçado. Você já parou para pensar nisso? De você prosseguir, muitas vezes a gente para quando a gente é injustiçado, a gente para, a gente chora, a gente se deprime, a gente cai, a gente abre mão daquilo que Deus nos deu, porque a gente sofreu um ato de injustiça. Quantos abriram mão de famílias, filhos, casamentos por causa de injustiça? Então eu queria, você já comprou, você já teve a experiência de comprar e depois sentiu que foi enganado? Comprar alguma coisa e sentiu que foi enganado? Já comprou algo e sentiu que aquilo que foi gato por lebre, como a gente fala, né? Quem nunca foi iludido por uma campanha de marketing, né? Quando a gente liga a televisão, às vezes vê aquela panela que faz tudo, vê aquela TV que faz tudo, vê aquele, sei lá, a cadeira que fala, a mesa, né, que já prepara tudo para você jantar, almoçar. Então, quem nunca foi iludido por isso? Muitos de nós já fomos, ou a maioria, né, que promete, mas nada faz. Vamos lá. Quem nunca foi, em algum momento, injustiçado ou prejudicado por alguém que tirou vantagem de si, né? Quem sabe eu estou falando para pessoas que um dia foi prejudicado, né? Um dia foi enganado e alguém tirou vantagem de si, levando tudo e lhe enganando, lhe levando dinheiro, levando peças, coisas que você às vezes tinha como valor, e a pessoa, como a gente fala aqui em Salvador, tinha uma lábia muito boa e lhe enganou, não é verdade? E lhe enganou. E isso já aconteceu. Se você já foi tratado assim, saiba que alguns personagens bíblicos também já foram. Vocês sabiam disso? Davi foi injustiçado por Saul,
quando ganhou popularidade diante de Golias, a Bíblia fala que a multidão, as mulheres e as pessoas da região começaram a tirar música e dizia que Golias matou milhares, mas Davi matou muito mais, né? E isso foi algo que se prolongou ao longo do tempo. Eles faziam a comparação daquilo que Davi fazia e que Saul fazia, me perdoe, né? Daquilo que Davi fazia e Saul fazia. Então, houve toda essa questão da popularidade na hora que Davi matou Golias, se fizeram músicas, e Saul, ouvindo aquilo que era o rei, Saul começou a ficar enraivado, né? E ali ele começou a perseguir injustamente a Davi. Outra coisa, Esaú, enganado por seu irmão Jacó, quando da disputa e da predileção dos seus pais. Então, é engraçado que o pai gostava de um, a mãe gostava de outro, e ali foi toda essa situação, até o dia que a mãe preparou todo um processo de engano, chamou o filho Jacó e disse: olha, vai lá e engana seu pai. E isso foi um ato de injustiça para Esaú, porque ele tinha direito à primogenitura. Esaú foi injustiçado diante de Jacó. José maltratado por seus irmãos. Estão lembrados? Quando do favoritismo de Jacó por José, causando ciúme nos irmãos. Então os irmãos pegaram José, jogaram no buraco, no poço, depois venderam. José viveu momentos de injustiça, irmãos, porque simplesmente era preterido pelo seu pai. E isso acontece nos nossos dias. Então, o ato de justiça, o ato de ser enganado, o ato de você sofrer, né, qualquer tipo de situação que alguém tire vantagem, né, de você, não é um ato novo, não é um ato que você vai enxergar agora e dizer assim, isso aconteceu só comigo. Não, muitos homens da Bíblia foram vitoriosos passando por injustiça. Muitas histórias bíblicas, você vê pessoas que passaram por lutas e dificuldades, passaram por injustiças, perseguições e viveram dias de vitória. E esse é o grande desafio. Se você se sente injustiçado, se você se sente lesado, se você se sente nesse tempo enganado por alguém, eu quero lhe dizer que tem uma vitória aí para a sua vida, tem algo guardado que Deus está preparando. Imagine se José desistisse quando estivesse lá no fundo do poço dos sonhos que Deus deu a ele. Imagine se Jacó ficasse se martirizando, porque ele foi que enganou o irmão Esaú. Ele foi o pivô, mas Jacó se consertou diante de Deus. Talvez você não seja o enganado, você seja aquele que enganou, e hoje você carrega uma culpa muito grande na sua vida, porque você enganou. Quem sabe você está sendo perseguido, porque você, como Davi, é bem sucedido, e as pessoas começam a lhe olhar com um olhar de inveja, e aí começa a perseguição, seja em casa, no trabalho, às vezes na própria igreja, né, em situações que você é bem sucedido, você consegue se sair bem, porque Deus lhe deu a autoridade sobre determinada área. E nós precisamos ter esse cuidado e essa percepção. Olha o que diz aí: apesar de sabermos que outros também já sofreram injustiça, isso não alivia a dor do tratamento injusto quando acontece conosco. É verdade. Talvez eu diga assim, eu sei que isso aconteceu com José, com Davi, com João, com Pedro, com o próprio Jesus, mas quando acontece conosco, não vai aliviar a dor, não. O fato de eu saber que aconteceu com um irmão, com alguém da Bíblia, quando acontece comigo, eu vou sentir a dor, e isso precisa estar muito claro. Então, o fato de saber que acontece não vai tirar a dor, não vai fazer com que você não sinta a dor. E eu quero falar de 3 reações, quero começar falando nesse estudo, sobre 3 reações quando somos tratados de maneira injusta. Né? 3 reações quando somos tratados de maneira... O que é que acontece normalmente quando a pessoa é tratada de maneira injusta? A primeira atitude, tornamos-nos agressivos, culpando os outros, não é verdade? Não é assim que a gente age quando alguém que nos trata de maneira injusta, a gente procura o culpado.
a gente procura, a gente age com agressividade, porque a gente se sente invadido, a gente se sente roubado, enganado. Essa reação não apenas coloca o nosso foco na pessoa que foi injusta conosco, e mantém um registro corrente de erros cometidos contra nós, também planeja forma de vingança. Olhe quantas coisas, quando você, nessa primeira atitude, você tenta ser agressivo, você culpa o outro, você vai colocar o foco na pessoa, você vai levar para o lado, muitas vezes, pessoal. A pessoa agiu com justiça, mas você está olhando, você vai destruir, você vai tentar de todas as formas acabar com a vida daquela pessoa. Outra coisa, fica na sua mente o registro, como a gente fala no Casados para Sempre, o registro de faltas, o registro dos erros. Você fica ali o tempo todo maquinando, né, que foi cometido contra você. E a última coisa que a pessoa que vive debaixo dessa pressão faz é forma de vingança. Você vai pensar como se vingar. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes alguém que lhe enganou, alguém que tratou com você com injustiça, você foi à forra e você feriu amargamente, se sentiu feliz porque fez isso. Mas olha o que Deus ele fala na sua palavra em Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é vingança e eu retribuirei. Irmãos, se nós estamos nesse tempo buscando viver a palavra do Senhor, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, é o que a palavra de Deus fala. Se nós estamos nesse tempo querendo viver a palavra do Senhor, não é vingança. Eu não estou dizendo que você não sinta, eu não estou dizendo que você não possa, né, ter temor daquilo que a pessoa lhe fez. Não é isso que eu estou lhe dizendo, que você esqueça. Não. Nós vamos lembrar, nós vamos sofrer, mas o sentimento de vingança não pertence a você. O sentimento da retribuição não pertence a você, pertence ao Senhor. E é isso que Deus espera de mim e de você, como crente, aquele que realmente espera, tem esperança acima da injustiça daquilo que aconteceu. A segunda atitude que tomamos é tornarmos-nos passivos, passamos a sentir pena de nós mesmos. Já viu isso? É interessante isso, porque a gente se entrega à comiseração, fazendo reclamações a qualquer um que nos empreste os seus ouvidos em uma postura de empatia. É engraçado, irmãos, que a gente chama às vezes de vitimismo, né? Mas aqui a expressão comiseração, né, é você se achar o pior de todos quando você passa pelo momento de injustiça, e a gente não procura sair de momento de injustiça mais forte. A gente fica procurando pessoas que sintam pena, que possam ter uma postura de empatia. Empatia quer dizer colocar-se no meu lugar e ali começar: oh, mas você é isso mesmo, que coisa terrível fizeram com você. Irmãos, isso está errado, é uma atitude passiva diante das injustiças. Deus não espera isso de mim nem de você. Nós estamos aqui para guerrear, para lutar. E nós vamos sair feridos muitas vezes, nós vamos sair tristes muitas vezes, nós vamos passar por dificuldades muitas vezes. As pessoas irão nos enganar, quem sabe, as pessoas irão agir com injustiça nas nossas vidas, mas nós temos um alvo. A igreja está acima disso, a esperança está acima disso. Não é nada pessoal, é o alvo que precisa ser alcançado como um bom guerreiro. E você não pode de maneira nenhuma ficar procurando pessoas para contar, para poder achar que pessoas possam ter empatia e ali se sentir triste junto com você. Não é só isso e não é isso. Embora alguns escondam, há muita raiva nesse padrão passivo também. Às vezes a gente pensa: oh, está sofrendo tanto, mas ali ele está nutrindo raiva. Ali a pessoa nutre situações difíceis, de raiva, de problemas graves. Então isso é complicado. Eu vou contar uma história de um menino coreano que eu li no livro, que eu achei interessante. Diz que na guerra, se eu não me engano, na Segunda Guerra, quando se invadiu um território, tinha lá um jovem coreano. E esse jovem coreano foi colocado, né,
nas linhas inimigas para ajudar a limpar as coisas, a dar suporte aos soldados americanos, né? E ali aquele coreano ficou, mas os soldados, ambiente militar, começaram a curtir, começaram a fazer gracinha com ele. Tinha dias que pegava o sapato dele, botava prego e prendia no chão. Quando ele tentava puxar o sapato estava preso, escondia coisas desse menino. E ele passivamente não dizia nada, ficava calado. E isso passou um bom tempo dessa forma, ele sofrendo injustiça, brincadeiras, coisas de injúrias, e ele ali caladinho, servindo. Chegou um dado momento que os soldados, né, começaram a perceber que aquilo era injusto, e foram a ele e disseram: olha, nos perdoe, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Ele disse: vocês não vão mais prender o meu sapato. Aí o soldado disse: não. Vocês não vão mais jogar a minha comida fora. O soldado disse: não. Vocês não vão. Ele foi enumerando as coisas que o soldado fazia. No final ele disse: já que vocês não vão fazer isso, eu não vou mais cuspir na comida de vocês. Irmãos, quem via aquele menino passivo não podia imaginar a maldade que ele estava fazendo, também retribuindo. Então, não confunda a passividade, né? Não ache que ser passivo é uma pessoa boa, que você não. Às vezes, dentro da passividade, há maldade. Ele estava retribuindo mal com mal, cuspindo na comida de todo mundo. Então, aquilo foi uma surpresa, né? Você pode estar cuspindo na sopa de alguém, sabia disso? Quietinho do jeito que você é, né, aparentemente santo, né, uma pessoa aparentemente acima de qualquer suspeita, mas você pode estar cuspindo na sopa de alguém. Amém? Vamos lá. A terceira atitude em relação à injustiça é adiar. Postergamos ou negamos os nossos sentimentos. É muito comum isso, né? Superficialmente tudo parece calmo, já viu? Você sofre um problema com alguém e você está ali mantendo aparente calma, uma postura, né? Isso não me incomoda, mas no fundo os nossos sentimentos estão fervilhando, corroendo como ácido. Você está ali em tempo de matar aquela pessoa, mas não, está tudo bem, não tem nada a ver e tal, e você fica ali, mas por dentro você está se matando. Irmãos, esse fracasso em lidar com o problema de modo direto leva só à dúvida e à desilusão, enfraquecendo o nosso alicerce, sustentando ressentimentos. Eu quero lhe dizer uma coisa: quando você tiver alguma coisa contra alguém, em vez de você ficar remoendo, né, postergando, converse logo com a pessoa. Tenha o hábito de conversar com a pessoa, tenha o hábito de chamar a pessoa. Não chame segundos e terceiros, não fique procurando ninguém para você contar sobre, não. Procure a pessoa. Experimente fazer isso. Experimente chamar a pessoa com quem você se chateou, com quem você teve o litígio, e ali colocar as coisas. Irmão, você vai ver que tudo vai se dissipar e as coisas vão ser maravilhosas. Todas essas reações são comuns, porém, não espere encontrar nenhuma delas na carta de Pedro. Opa! Vou beber água, hein? Meu primeiro gole. Todas as reações que você viu é comum ao ser humano, né? A gente pode ver aí que tem os irmãos na área de psicologia, Mônica, né? Pode perceber isso. Todo ser humano tem essas reações aí. Mas aí, irmãos, entra uma coisa diferente. Nenhuma delas é encontrada na carta que Pedro escreve. Então vamos lá. Como Pedro nos orienta a ter esperança apesar da injustiça? Nós vimos a reação que o homem tem, o homem natural tem, que eu tenho, que você tem. Mas quando a gente se porta diante da palavra de Deus, nós devemos ter uma outra atitude. A reação que parece ser comum, né? O normal, né? A realidade das pessoas. Mas está tudo tão, né? A reação é essa, né? Assim, de você
bater ali, você se chatear, você procurar alguém, você postergar, dizer, não me incomoda isso, mas você por dentro tá. Então, essa é a ideia. Mas como a Bíblia nos fala sobre isso? Como a Bíblia fala através da carta de Pedro, nos orienta a ter esperança apesar da injustiça? Vamos ver. Primeira coisa, eu quero enumerar como há uma ordem. A ordem, olhe bem o verso 13 de 1 Pedro, capítulo 2, né? 13 e 14. Diz o seguinte: por causa do Senhor, preste atenção, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens. Por causa de quem? Do Senhor. Devemos o quê? Sujeitar a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Irmãos, guarde esse versículo aí, marca na sua Bíblia. Qual é o contexto histórico dessa ordem? Né? Qual é o contexto? Né? Quem lê isso aqui nos nossos dias fica até assustado, não é verdade? Diante de tanta violência que a gente está vendo, de tanta coisa, mas fica assustado. Mas qual é o contexto histórico? O contexto é do Império Romano, né? Governado pelo Nero, né? Um rei insano. Foi uma ditadura cruel contra os cristãos. Irmãos, o Império Romano, governado por Nero, não foi coisa fraca não, né? Foi uma ditadura insana, foi uma ditadura cruel sobre os cristãos, né? Coisas que Nero fazia que a gente não tem ideia do que ele fazia. Muitos seguidores que receberam a carta de Pedro foram perseguidos, muitos foram mortos em arenas, muitos tiveram seus corpos encharcados, irmãos, de óleo e foram queimados como tochas. Você imagine o que é isso, irmãos? Pegar uma pessoa, encharcar de óleo e colocar como tocha para poder iluminar as praças e os lugares. Meus irmãos, muitos foram mortos nas arenas, né, por bestas feras como leões, faminto. Irmãos, olhe só, veja, eu quero que você entenda. Não é que aquilo era normal ou comum naquela época, aquilo era uma crueldade, já naquele tempo, naquela sociedade, mas ali estava a igreja, ali estavam os cristãos, ali estavam as pessoas. Muitos foram perseguidos nas suas casas, suas famílias foram levadas. Essa era a realidade, e Nero foi um rei cruel. Então, você entendeu um pouco do contexto? Quando Paulo escreve essa carta, isso acontece, os cristãos são perseguidos e eles se espalham pelo mundo. E Paulo escreve a carta para falar a esses cristãos que estão espalhados pelo mundo. Diante de tanta crueldade, será que os cristãos deveriam pegar armas e resistir a um governo como esse? Vou beber mais um golinho de água. Deixa aí nesse slide, Felipe. O que você faria diante de tanta crueldade? Claro que a gente está falando de duas épocas totalmente diferentes, mas a crueldade não tem época, né? A mesma crueldade que põe tochas, homens untados de óleo e põe como tochas, é a mesma crueldade que mata alguém por asfixia. É a mesma crueldade que nega um ensino, né, aos negros nesse país. É a mesma crueldade. Então a gente não consegue entender. E o evangelho nisso tudo, como é que fica? Como é? Então imagine que Pedro vai escrever uma carta. Se eu fosse Pedro, eu escrevia: olha, vamos chegar junto, vamos fazer uma equipe aqui para matar fulano, vamos fazer um grupo matadores de Nero.
Irmãos, incrível que esse estudo de hoje está seguindo uma sequência. Não é algo que alguém diga assim, olha, o pastor pegou. Não, eu fiquei impressionado que o estudo que nós estamos vendo hoje é a sequência do livro que nós estamos lendo. Não é nada programado aqui diante de Deus. Eu te falo isso, eu fiquei impressionado, porque é tão atual o que nós estamos vivendo, e eu vejo como uma orientação de Deus para as nossas vidas. Mas diante de tanta crueldade, será que os cristãos deveriam pegar em armas e resistir a um governo como esse? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer? Não. Com todas as letras, não é essa a visão da Bíblia. Não é essa a visão de Deus. Nós estamos aqui como peregrinos. É verdade que a igreja deve se levantar, irmãos, contra qualquer tipo de violência, inclusive racismo, feminicídio, né? Pessoas que batem outra por causa de opção sexual. Claro! Mas a igreja, ela se levanta contra todo tipo de violência. Todo tipo, né? Todo e qualquer tipo. E nós, como sociedade, esse é o maior atestado de que a sociedade está enferma. Sabe por que existe, irmãos, todo esse tipo de lei, todo esse tipo de aparato? Porque a sociedade, quando vai ficando enferma, elas passam a não se respeitar, as pessoas passam a não se respeitar. Então você vai ter que ter lei sobre o feminicídio. Sabe por quê? Porque homens não respeitam mulheres. E o Estado precisa tomar uma atitude. Enquanto o Estado precisa tomar uma atitude, ainda existe alguns que não respeitam outros por causa da cor da pele. O Estado precisa tomar uma atitude. Então nós estamos vivendo, quanto mais nós temos que tomar uma atitude, irmãos, o Estado tem que tomar uma atitude em relação aos animais, por causa de violência. Sabe o que é isso? Quanto mais nós temos lei, mais fica claro para todos nós a degeneração da raça humana. Esse é o grande processo que nós estamos vivendo de degeneração. Hoje nós temos a lei da criança, a lei do adolescente, da infância. É tanta lei porque o homem perdeu seus valores, o homem perdeu a sua percepção de humanidade. Então está ficando a cada dia mais animalesco. Como é que alguém põe o joelho no pescoço de outro e nega a ele o ar? Como é que alguém faz isso? Meu Deus, 4 pessoas ali poderia ter algemado o rapaz. Mas essa é a humanidade, é isso que nós estamos vivendo. E não é uma questão só racial, é uma questão de humanidade, irmãos. O mesmo que está indo à rua protestar contra o racismo, pode ser o mesmo que esteja batendo na mulher em casa. Pode ser o mesmo que trata o filho com violência. Pode ser o mesmo que bate em homossexuais. Então, é algo estranho o que nós estamos vivendo. Imagine que Pedro, diante de uma realidade de crueldade, Pedro não se dobra simplesmente às correntes que existiam naquele mundo, no mundo daquela época. Tinham rebeldes naquela época. Pedro poderia se juntar aos rebeldes. Tinha pessoas contra o Império Romano naquela época. Irmãos, eu quero lhe dizer que não há resposta melhor para a angústia social que vivemos do que a palavra de Deus. A palavra de Deus não olha só a cor, não olha só o sexo. A palavra de Deus olha o homem como um todo. Agora, isso não me tira o direito de eu ter a minha opinião, de achar que aquilo é algo violento.
Não me faz virar as costas, mas a gente precisa entender que a palavra de Deus tem uma direção, tem um direcionamento, está acima dessas questões injustas, está acima dessas questões raciais, está acima das questões sexuais, está acima das questões de feminicídio. Nós estamos vivendo uma paranoia, a cada atitude social há uma lei, e a gente fica defendendo leis, quando na verdade a gente tem que atacar aquilo que realmente precisa, a mudança do ser humano através de Jesus Cristo. Sem Jesus nós vamos viver estados de direito, mas sem liberdade. De forma incrível, e em meio a tudo isso, o apóstolo teve uma audácia. Imagine, irmãos, diante de toda a crueldade, ele teve audácia, irmãos. É algo assustador para os nossos dias ouvir isso hoje. Mas Deus aprove ao Senhor que fosse hoje essa pregação, no meio dessa efervescência, de tanta discussão sobre cor de pele. Submetam-se. Meu Deus! É algo que ultrapassa, algo que quebra, né? Toda a violência que a gente está carregando por se sentir injustiçado. Você se lembra? Eu acabei de dizer aqui as 3 coisas que às vezes a gente, quando se sente injustiçado, a gente reage. A gente tem atitude de reagir. A gente pode reagir com violência. O que é que a gente está vendo? Muitos na rua estão indo protestar, irmãos, dignamente, normal, não tem problema nenhum. Você expressar a sua indignação, você expressar o quanto aquilo é violento, não há problema algum. Mas tem muita gente que expressa isso com violência, com agressividade. Essa é uma condição humana. Essa é uma condição humana. Tem outros que expressam, né, aparentemente passivo, mas aquilo ele está aprontando de todas as formas em alguma área. E o terceiro tenta dizer que está tudo bem, mas na verdade não está. Na verdade não está. Então eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Deus não promove anarquia. Deus não promove anarquia. Infelizmente ou felizmente eu tenho que lhe dizer isso. Nunca me mostre na Bíblia onde foi que Deus promoveu anarquia. Aonde o Senhor permitiu que tivesse. Olha o que Jesus diz. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem, essa inscrição? De César, responderam eles. Ele lhe disse: então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Né? Assim, tem coisas que é de César, irmãos. Tem coisas que, se você quer mudar, você tem os meios legais. Tem a forma de mudar. Quer ver uma coisa? Eu vou dar uma opinião aqui. Mas por que a gente, quantos anos nós temos com o sistema de cota? Você se lembra quando foi feito o sistema de cota, dizendo o quê? Que ia parar porque ia melhorar o estudo, né? Ia haver uma igualdade dentro das universidades. Sabe quantos anos tem isso? Mais de 10 anos. Por que a gente não discute racismo dentro dessa visão de entender? Você já foi numa faculdade, numa sala, onde tem pessoas de sistema de cota? Eu já tive, que não sabe nem o que é algarismo romano. Numa aula de estatística, não sabia fazer conta de multiplicar nem dividir. Só 4 pessoas sabiam fazer. Regra de 3. Simples.
Onde estão essas pessoas que não discutem isso? Por que não se melhora o ensino fundamental de primeiro e segundo grau para evitar que essas pessoas sejam humilhadas dentro de uma sala de aula? Ouvi de um professor dizer assim: eu não tenho o que fazer não. Vocês procurem alguém para dar aula a vocês aí, porque eu não tenho condições de dar aula, isso é coisa primária. Que essa discussão não seja um modismo, não seja um tempo, né, de estar postando coisas, né, como se estivesse fazendo parte de causas, que a gente se alimenta disso muitas vezes. Então é necessário, irmãos, que a gente tenha um pouco de discernimento. Tem coisas piores, ou tão piores quanto, vou colocar dessa forma, tão piores quanto, que agride tanto quanto o que foi feito, que foi um absurdo, uma coisa horrível. Mas é a gente perceber que é muito melhor colocar pessoas despreparadas dentro da faculdade. É muito melhor. Tem pessoas aí que estão dando risada disso, ganhando dinheiro em cima disso. Vamos lutar, vamos para a rua pedir escolas melhores. Vamos pedir professores melhores. Vamos pedir escolas equipadas, alunos preparados. Vamos pedir isso. Vamos sair para falar sobre essa violência, vamos sair, vamos despertar, mas que esse despertamento não morra com o primeiro trio elétrico. Vai ser simplesmente mais um, a vida de Floyd vai ser simplesmente mais um, vai morrer com o primeiro trio elétrico. Nós precisamos simplesmente romper as barreiras, dar a César o que é de César. César se alimenta disso. É dessa forma que César quer viver? Vai viver. A igreja, ela tem uma outra percepção, ela vai em outro caminho tentando não simplesmente botar um band-aid em uma ferida, né, que está aberta. A igreja vai tentar e vai lutar e vai colocar e vai tentar sarar a ferida. Paulo disse em Timóteo 2, de 1 a 2, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Você tem feito isso? Você, igreja? Nós estamos tão tomados por essa reação humana, por esse sentimento humano. Eu já contei a experiência e muitos de vocês que estão assistindo viram o que aconteceu na nossa comunidade quando naquela época de Bolsonaro e Haddad das eleições. Eu chamei os dois grupos na igreja, pessoas que votavam em Haddad e pessoas que votavam em Bolsonaro. Vieram na frente, eu disse, quem vota em Bolsonaro aqui? Levantou os irmãos. Quem vota em Haddad? Eu disse, vamos fazer o seguinte, quem vota em Haddad vai orar por Bolsonaro, e quem vota em Bolsonaro vai votar em Haddad. Irmãos, para minha surpresa, teve gente se contorcendo. Isso não é igreja. Isso é facção, é partido. Não importa quem está, a Bíblia manda que a gente ore para que tenhamos dias tranquilos. Isso não impede, meu irmão, minha irmã, de você ter sua opinião. Eu sou Bahia, outros são Vitória. Mas isso não impede de caminhar com a pessoa, não impede de eu ter senso crítico, não impede da gente entender que Cristo é que nos une.
É em torno de Cristo. É em torno de Cristo que as coisas acontecem. Algumas considerações. Em nenhum trecho das Escrituras é recomendado que apelemos para uma insurreição contra o governo. Não há isso. Né? Pedro não manda se insurgir contra o Império Romano, mesmo sendo algo cruel. Pastor, e que é insurreição? É você se levantar contra. Mas isso não quer dizer que você não possa ir para a rua protestar pacificamente, que você possa expressar a sua opinião do que está acontecendo, do que precisa. Irmãos, nós temos meios. Nós temos meios. Não é verdade? O crente, ele tem que ter uma visão mais profunda do que as pessoas que andam motivado pela raiva, pelo ódio. Não tem nada de errado, irmãos. Você ir, você se colocar, você, né, declarar. Agora, no momento em que você passa a agir de forma violenta, agir de forma... Aí as coisas já começam a mudar. Você tem, dentro do seu direito, dentro da sua visão, dentro daquilo que Deus lhe chamou, você pode dizer, é um erro. Né? O sistema educacional no Brasil é um erro, escraviza. E escraviza as populações de rendas mais baixas, negros e brancos pobres. Isso é um erro. E que ninguém fala, sabe por quê? Porque as pessoas simplesmente se contentaram em entrar na faculdade sem saber coisa alguma e dizer, eu sou universitário. Mas é o sistema. É aquilo que a gente tem vivido aí. Em nenhum trecho você vê esse tipo de coisa. Então, você tem seu direito, vá, fale, expresse. Se alguém não gosta, irmãos, fique na sua. Se outro gosta, fique na sua. É assim que a gente tem que viver. Agora, eu tenho que entender que o Evangelho tem um outro caminho. Eu não vou resolver as coisas quebrando, destruindo, tentando matar pessoas, agredindo. Não é assim. Discutindo em redes sociais e batendo boca. Nós somos cristãos, nós temos a marca do Evangelho em nossas vidas. Nós não podemos segregar. Você não é assim, então você não pode estar aqui. Você não é assado, você não pode estar aqui. Isso é segregação. E isso é pecado. O cristão não foi colocado na terra para derrubar governos, mas para estabelecer no coração humano um reino que não é deste mundo. Aí está o cerne, a essência do que nós viemos fazer aqui. Eu vim fazer e você veio fazer, sabe o quê? Colocar no coração humano o reino de Deus precisa ser implantado, que está acima do reino de César. O cristão não deve se submeter a ordens humanas se o dispositivo legal comprometer nossas convicções e exigir que renunciemos à nossa fé. Isso. Então a pessoa está ali e alguém manda você matar outro, manda você se prostituir, manda você mentir. Não. Você tem que renunciar a isso. Você não pode se comprometer a isso. Pode ser o governo de direita, de esquerda, de centro, de fundo. Não, meu irmão, não vou fazer. Mas você, não vou fazer. Está indo de contra a palavra de Deus, está indo de contra aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, o cristão não deve se submeter a esse tipo de ordens humanas, né? Que destrói e que matam pessoas. Então nós vimos aí a questão da ordem. Nós vamos ver a questão agora da razão. Olha o versículo 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Que versículo fantástico. Eu compartilhei esse versículo nas minhas redes sociais. Eu achei algo tremendo nesse versículo. É vontade de Deus que você faça o quê? Olha, Pedro está escrevendo para esses cristãos que foram e sofreram crueldade na mão de Nero. Preste atenção, Pedro está escrevendo para eles.
O contexto desse texto é exatamente isso. E olha o que Pedro está falando, que é da vontade de Deus, que praticando o bem, a gente silencia a ignorância dos insensatos. Irmãos, o papel da igreja é fazer o bem a preto, branco, homem, mulher, a quem quer que seja, quem é de partido A, partido B. Esse é o papel da igreja. A igreja, ela não vai, você como pessoa, você tem a sua opinião, mas a sua opinião deve estar debaixo do crivo da palavra de Deus. Você pode dizer, meu Deus, que coisa horrível, mas a mesma coisa horrível que está acontecendo, Deus pode lhe usar para mudar essa coisa horrível. E nós precisamos silenciar a ignorância dos insensatos. E sabe por que Pedro traz isso, irmãos? Os cristãos no primeiro século eram alvos de todo tipo de rumores e calúnias. Sabia disso? Então, todo tipo de rumores e calúnias, né? Qualquer coincidência não é mera semelhança. Qualquer coincidência não é mera semelhança. Uns diziam, por não conhecer, que era uma seita secreta. Outros diziam que não era desse reino, era de outro reino. Outros falavam que seguiam outros deuses. Outros tinham um plano de derrubar. Outros mandavam pessoas no dia da ceia e diziam assim, olha, ele está dizendo que este é meu corpo. Eles têm canibalismo. Historiadores como Flávio Josefo e outros falam sobre isso. Que muito do Império Romano dizia que o cristianismo era uma igreja canibalística. Por quê? Porque quando eles ouviam falar que comei do meu corpo, bebei do meu sangue, eles interpretavam que era uma atitude canibal, e isso tome-lhe perseguição. Então Pedro, ele traz o verso 15, ele diz assim, pratica o bem. Não responda nada, pratique o bem, e vocês vão silenciar a ignorância dos insensatos. Irmãos, a igreja não está aqui para se justificar. Nós não estamos de passagem nessa terra para receber aplausos de homens. Nós não estamos aqui, irmãos, para ser reconhecido pela Globo. Jamais, jamais, jamais. Nós vamos praticar o bem. Nós vamos ser a voz silenciosa nas ruas que vê violências contra pretos e brancos, contra homens e mulheres, contra crianças e adolescentes, jovens, adultos, contra o ser humano. Nós estamos aí para ser bênção. Não é o Estado de Direito de César quem vai me fazer mais justo. Quem me faz justo diante do que eu estou vendo é a palavra de Deus. E a resposta que a palavra de Deus tem é de um silêncio do bem, que faz com que a ignorância se dissipe. Está na hora da gente praticar o bem. É difícil para a gente entender isso, mas como você pode praticar o bem? E Jesus disse, olha, abençoai a quem vos persegue, a quem lhe maltrata. Irmãos, isso não é uma pregação ajustada ao que está acontecendo nesses dias. É algo que nós precisamos romper a barreira do humano. Você já imaginou se Jesus desistisse de nós por causa dos açoites? Você já imaginou se Paulo parasse as pregações por causa das injustiças? Mesmo sendo cidadão romano. Você já imaginou se os discípulos parassem porque perderam tudo e eram pessoas marginalizadas e eles parassem? Irmãos, a igreja cresceu em um contexto de batalha, de hostilidade, mas eles criam na palavra de Deus. É isso que as pessoas às vezes no mundo não entendem. Como pode uma igreja que se bate tanto, que as pessoas perseguem tanto, mas cresce porque a igreja não está presa aos ditames de César. Nós não queremos o direito de César. Nós queremos viver a palavra de Deus.
Essa é a igreja. Essa é a igreja que pode e deve, né, se sentir angustiada, triste, por ver um homem morrendo asfixiado. Mas essa é a igreja que pode também caminhar e dizer aos nossos algozes que há uma vida além dessa. Irmãos, nós não estaríamos aqui se os nossos pais, os pais da igreja, decidissem ser revolucionários sociais. Nós não estaríamos aqui. Há um outro caminho de excelência. Isso não nos tira o senso crítico, isso não nos tira a visão do que está acontecendo lá fora. A igreja é resposta para um mundo conturbado. Nós precisamos viver isso dentro de uma percepção muito interessante. Então, é vontade de Deus. Está na hora da gente silenciar, está na hora da gente mudar. Esse tipo de paranoia era comum. As pessoas tinham paranoia em relação aos cristãos. E para calar esses rumores, Paulo encorajou a submissão aos poderes que existiam. Faça o bem, orem pelos vossos governantes. Você está entendendo o contexto? Dessa forma, ao submeterem-se de acordo com Pedro e ao fazerem o que é correto diante de Deus, os cristãos amordaçariam a boca daqueles que estavam levando adiante tais rumores. Não tinha como as pessoas falarem mal, porque os cristãos estavam agindo de forma diferente. Irmãos, não confundam Martin Luther King com Malcolm X. Por favor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, irmãos. Em um tinha a visão do reino e outro tinha a visão do ódio. Você pode, deve, nós como igreja devemos nos levantar e falar contra assassinato de crianças. Nós devemos falar contra a prostituição infantil. É isso, nós devemos, mas a gente não pode confundir. Nós somos e vamos viver a visão bíblica, aquela que Martin Luther King viveu. Não é a visão de Malcolm X. Faltemos a palavra e como viver em dias conturbados como crentes e reluzir, resplandecer numa geração depravada. Como viver isso, irmãos? Não é sendo igual. Ninguém consegue reluzir sendo igual. Ninguém está falando em se calar. Ninguém está falando em ficar quieto. Mas a igreja, ela tem uma vertente, ela tem um alvo diferente. Veja bem, irmãos, vamos ter um pouco de entendimento disso que eu estou falando. Um exemplo, vivemos em uma cidade onde o governo é exercido por autoridades civis, certo? Certíssimo. Né? Vamos colocar aqui ACM Neto, vamos colocar Rui Costa. Nossa igreja está localizada nesta cidade. Amém. Estamos aqui vivendo na cidade de Salvador. Contudo, as autoridades locais não têm o direito de dizer-nos sobre o que pregar, o que devemos ensinar ou que filosofia devemos adotar como igreja. Não tem esse direito. Não há como, né, a gente pensar nisso e achar que está tudo certo. Não tem esse direito. Então, nós estamos na cidade, há uma liderança civil, mas essa liderança civil não pode intervir. Né? Uma coisa é respeitar, outra coisa é você dizer, assim, eu aceito. Não, eu respeito coisas dentro da sociedade, mas não aceito. Né? Respeito,
estou ali. A igreja deve se portar para fazer o bem a todos, mas nós temos a visão de fé e prática de pecado. Está aqui na palavra de Deus. Então a gente não pode abrir mão disso. Ninguém pode, como tentaram, né? Ia faltar, ia ter que ser um estádio de futebol, porque os pastores não iriam fazer casamento com pessoas do mesmo sexo. Agora, isso não me dá o direito de estar falando mal, de estar... É de César, dá a César o que é de César. César não quis assim, deixe César viver assim. A gente precisa ter um pouco de sabedoria. César criou leis para isso, então deixe César, dê a César o que é de César, é isso? Agora, eu não posso me dobrar a isso, César. Aí tem as arenas, aí tem as tochas humanas, né? Aí tem o quarto poder, que é a mídia. Eu não posso me dobrar a isso. Então, a gente precisa ter essa convicção. Vamos lá. Se tentarem fazer isso, temos o dever de rebelarmos-nos, porque há uma lei superior ao do governo civil, uma lei maior que está relacionada à declaração da verdade, que é a Bíblia. Então nós estamos pautados na palavra. Ah, mas vai ser preso, vamos preso. Não tem conversa, não vai ter acordo, não tem como fazer conchavo. A pregação é a mesma. Vamos falar de Romanos capítulo 1, capítulo 2, falando da depravação do homem. Não tem como fugir disso. Pecado é pecado. Entretanto, tais autoridades civis têm poder de dizer: nesse espaço que vocês se reúnem, não pode colocar mais de 150 pessoas. Eles estão certos? Não. Se ultrapassar esse número, violará o código de incêndio e estará sujeito ao pagamento de multas e outras penalidades. Irmãos, corretíssimo. Eu sou um dos pastores que acho correto isso. Se a igreja está vivendo, o mundo está vivendo um tempo de pandemia e não pode mais de 50 pessoas, tem que se obedecer 50 pessoas. É uma questão de estarmos debaixo de autoridade, de entendermos o que está acontecendo. Se o espaço da igreja é para 150 pessoas, você não pode botar 200. Vocês estão entendendo a dinâmica da coisa? O Estado não tem o direito de querer vir interpretar ou colocar sobre nós um peso que vai de encontro à palavra. Enquanto a igreja também tem que se submeter a questões civis, que é para todos, para o bem de todos. Logo, irmãos, não é correto e nem sábio como pastor, como líder, desrespeitarmos, né, essa lei civil, uma vez que ela não viola a lei de Deus. A lei civil que não viola a lei de Deus, você pode cumprir. Se o trânsito é para andar 80, ande 80. É para andar 70, ande 70. Né? Nas pistas marginais aqui da Paralela, eu já tomei 2 multas, porque é 60. E eu esqueço, passo 65, multa. Dá a César o que é de César. A lei é assim. E eu vou ter que... Minha cá, isso fere a lei de Deus? Não. Imposto de renda, para que coisa mais injusta do que você pagar imposto de renda? Você paga um imposto que você não tem direito a uma boa educação pública, você não tem direito à saúde, você não tem direito à segurança. Se a gente quiser uma boa educação, tem que gastar. Se quiser direito à saúde, tem que gastar com plano. Se quiser direito à segurança, você tem que gastar. Você já viu isso? Por que a gente não vai para a rua? Não é verdade? Nada muda. Todo ano você paga IPTU, IPVA, e as coisas estão aí, mas você tem que pagar, além do IPVA, você tem que pagar o pedágio. É injusto? Você é contra, pastor? Sou. Mas eu vou me insurgir contra o governo? Não.
Mas se perguntar a minha opinião, eu acho contra. Se o imposto de renda me desse a condição de uma qualidade melhor de estudo, de segurança e de saúde, eu não acharia injusto não, mas eu acho injusto você pagar tanto e não ter nada. Agora eu vou me insurgir, eu vou falar mal dos governantes, eu vou sair chamando de ladrão. Nada isso você não vai conseguir ouvir da minha boca. Eu preciso orar, agora a minha opinião eu tenho. Né? Aquilo que a gente acha, você pode falar sem ferir a ninguém, com respeito, com honra, não fere a ninguém. Se algum dia eu tivesse a oportunidade de dizer ao prefeito que eu acho errado, ao governador, ao presidente da república o que eu acho errado, eu diria, isso é um roubo. Mas a gente não pode sair e lá vai, e pega, e volta, e daqui a pouco vou preparar aqui a pedra. Não, irmão, não é assim que se resolvem as coisas. Quer dizer, a gente vive isso, aí você não gosta do outro porque o outro tem uma cor de pele e você quer matar, você não gosta do outro por causa da opção sexual, você quer destruir. Não, mas se perguntar, pastor, o que é que você acha? Eu não concordo. Pronto. Mas eu vou desrespeitar, vou deixar de tratar bem uma pessoa? Jamais. Então, deu para entender aí? Pronto. Vamos agora para o princípio. Viva como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servo de Deus. Tratem a todos com quê? Com devido respeito. Quem é todos aqui, irmãos? Todos só os crentes? Todos só os judeus? Todos só os negros? Todos só os brancos? Todos. Essa é a essência da vida da igreja, é isso que a igreja se propõe, é isso que nós temos que lutar para viver. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Né? Esse tratar todos aí, ele vai enumerando os irmãos, a Deus, o rei. O rei quer dizer o sistema. Então, a gente precisa começar a entender. Então, há um princípio aqui nesses versículos que nós precisamos entender. É importante mantermos a perspectiva correta acerca desse princípio. Qual é a perspectiva? Não nos submetemos porque necessariamente concordamos. Né? A gente não se submete, irmãos, porque a gente concorda. Tem coisas, eu pago IPVA, pago IPTU, eu pago imposto de renda, mas eu não concordo. Mas eu tenho que me submeter. Se eu não me submeto, irmão, porque eu não concordo, né? Assim, se eu me submeto só nas coisas que eu concordo, já foi. Não nos submetemos porque, no fundo, apoiamos todas as regras, os códigos e as regulamentações. Não é só por isso que eu me submeto. Né? Eu não vou me submeter porque eu não concordo. Eu não vou me submeter porque, as regras estão fora. Não é isso. Há momentos em que tais leis podem passar ali, podem parecer mesquinhas, irritantes, além de terrivelmente restritas e até mesmo prejudiciais. É verdade? É. Se alguém vier me perguntar sobre a lei do aborto, sou contra. Totalmente contra, irmãos. Não me vinha para cá com historinha, eu sou contra. Ah, pastor, sou contra. Pronto, está na palavra aqui da vida. Casamento de pessoas do mesmo sexo, sou contra. A Bíblia fala que é a união entre homem e mulher. Agora, isso não me dá o direito de me insurgir, de querer bater em pessoas, maltratar, estar no ambiente, não dar bom dia, tratar bem. Isso não, uma coisa não tem nada a ver com outra.
Não tem nada a ver com o outro. A Bíblia manda que a gente trate todos bem e com respeito. Agora, eu tenho minha opinião, baseada na palavra de Deus, e ninguém muda. Ninguém muda. Entretanto, nós nos submetemos porque essa é a vontade de Deus e porque somos servos deles. Irmãos, tem leis que são terríveis. Tem coisas que a gente tem que submeter. Você pagar todo ano imposto de renda é brincadeira. É uma dor no coração. E não vê nada. Não é verdade? Não vê nada. Você já imaginou? Pedro nos deu várias ordens nos versículos 16 e 17. A primeira foi: hajam como homens livres, né? Nós precisamos, irmãos, agir como pessoas livres. Olha que coisa linda. Eu quero que Felipe volte para o verso 16 e 17, onde tem escrito o princípio. Chegou aí, Felipe? Verso 16 e 17. Vivam como pessoas livres. Irmãos, o crente é livre. Eu não estou preso à questão racial, eu não estou preso à questão de feminicídio, eu não estou preso a questões políticas. Eu sou livre para amar alguém da esquerda, alguém da direita, alguém que é preto, alguém que é branco, alguém que é homo, alguém que decidiu ser LGBTQI, lá vai tanta letra, o alfabeto todo, VXZ. A igreja é livre, nós somos pessoas livres. O evangelho me torna livre para abençoar pessoas. Eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar. É isso que nós precisamos entender. Hajam como pessoas livres. Honrem todos os homens. Voltando aí de novo para... honrem todos os homens. Homem, um amor fraternal, um cuidado um com o outro. Temam a Deus, honram o rei. Meus irmãos, é isso que Deus espera. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer que você simplesmente veja uma pessoa por causa da pele e você saia batendo, destruindo, falando mal, falando jocosamente. Não é isso. Deus não quer que você se levante contra alguém que tem uma opinião diferente e você haja com... Não é isso. Deus quer que a gente haja como pessoas livres. Irmãos, eu já disse isso. Eu sou livre para abençoar Lula. Né, que todo mundo, a maioria das pessoas tem raiva. Lula, eu sou livre para abençoar. Pronto. Fale quem quiser, diga quem quiser. Eu sou livre para abençoar. O governador é do PT, eu sou livre para abençoar esse homem. O fato dele ser de um partido que muitas coisas não coadunam com a minha ideia, não quer dizer que eu, como igreja, vou criar separação e matar, vou destruir, vou prostar coisa para destruir. Irmãos, isso está errado. Nós não estamos presos a isso, nós não estamos presos a achar que quem é bolsonarista é maligno, quem é de Lula é satânico. Não é isso. Somos livres, irmãos. Se você perguntar a minha cor, eu não sou nada. Agora você me acabou. Eu não sou nem negro e nem branco. Porque ninguém aqui é ariano. Não é verdade? E esses que são pardos, se levantarem, os pardos, a revolução dos pardos. Os pardos vão dizer: eu quero cota. Porque você sabe que teve pessoas que requeriam cota por causa da questão labial, do nariz, de traços de africanidade, mas era pardo. Nós precisamos ter cuidado com isso. Aí, os asiáticos. Daqui a pouco a gente cria a lei dos asiáticos, incrível. Mas tem pessoas que têm raiva por causa do vírus. Irmãos, pelo amor de Deus.
Hajam como pessoas livres. Isso foi o que o Evangelho nos deu, que o homem aí fora não tem, as pessoas sem Jesus não têm, são pessoas, olha irmãos, nós somos livres. Tá, você é o quê? Você é assim? Tá bom, que bênção. Olha, como a gente pode te ajudar? Cada um vai dar conta de si a Deus. Agora, nós precisamos viver de uma forma, fazer o bem, para silenciar os ignorantes. Passe por favor aí. Envolvendo todas essas ordens, né, todas as ordens que você viu aí no slide passado, está o princípio central. Sabe qual é? Não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Esse é o princípio central. Né? A gente não pode usar a liberdade que a gente tem, irmãos, para estar maltratando pessoas. Para estar colocando e fazendo, achando que é normal você matar alguém asfixiado. Achando que é normal mandar alguém para a faculdade sem saber ler nem escrever. Pelo amor de Deus. Achando que é normal um homem espancar a mulher e depois dizer assim mesmo. Como pode ser normal um negócio desse? Não pode ser normal. Então não use. A igreja precisa se levantar aí. É assim que César quer viver? É. Mas assim, sabe o que é que você tem que dizer? Mas eu não concordo. Eu não posso admitir uma atitude dessa, de alguém que pega a própria esposa e espanca. Que pega um filho e espanca. Mas é assim que César vive. E você acha o quê? Eu acho isso. Tome-lhe palavra de Deus. E eu quero finalizar nesse momento. Devemos estar sempre vigilantes quanto à tentação de abusar da liberdade, pois é muito fácil passar dos limites e fazê-la funcionar para nós, não é verdade? Em lugar de fazê-la funcionar para a glória de Deus. A liberdade que eu tenho não é para funcionar para a minha vida, mas para a glória de Deus. A liberdade que eu tenho me dá o direito de glorificar a Deus orando por alguém de um partido que eu não coaduno com as ideias. O governador que Deus me deu é do PT e eu devo honrá-lo. Irmãos, por favor. Por favor, não, isso não entra na minha cabeça. Você pode ter todo o argumento do mundo. Eu não quero saber. Eu preciso honrar esse homem. Respeitar, eu preciso entender que é o governador que Deus me deu. Isso é tão difícil de entrar na cabeça de pessoas, irmãos, que estão impregnadas, cauterizadas pelo ódio de um lado ou de outro. Mas a mim eu sou livre, eu já disse isso, eu sou livre. Livre, o Evangelho me fez livre. Dessas amarras, dessas coisas, e de que fulano é isso, tem cor de pele assim, eu estou livre disso, graças a Deus. O Evangelho me libertou disso. Tem padrões que precisam mudar. A liberdade que foi nos dada é para que a gente faça funcionar para a glória de Deus. Tratar as injustiças, né? Mas não simplesmente achar que você vai. Não, irmãos, nós estamos aqui para abençoar qualquer um que nos pedir. A gente não vai nas cadeias, nas penitenciárias, abençoar homens que, quem sabe, até nos fizeram mal na sociedade. Isso é igreja. E assim a gente deve viver. Então, por favor, eu quero pedir aos irmãos paciência, né? Quero pedir aos irmãos sabedoria. Quero pedir aos irmãos que tenham uma visão de Deus.
a causa não é humana, a causa é de Deus, irmãos. É a salvação de todo homem, de toda cor, de todo gênero. Mas isso não tira de você e de mim a indignação pelo que nós estamos vendo. Não tira de você e de mim as injustiças que vêm ao longo dos anos se perpetuando. E o que nós vamos fazer? Né? O que é que a gente deve fazer? Dentro da igreja, né, dos nossos ciclos sociais, o que é que a gente deve fazer? Então, Pedro, ele traz uma visão muito maior, irmãos. Nós devemos servir nessa sociedade putrefada de coisa ruim, desgraçada, carcomida. É aí que a igreja vai brilhar. Nós não somos como os outros, nós somos pessoas livres. Somos homens e mulheres livres, livres de todas as amarras políticas, partidárias, de todas as questões ideológicas, de fortalezas ideológicas. Nós somos livres. Nós estamos aqui para defender o reino de Deus e oferecer salvação a todo homem. Esse é o seu papel em tempo de justiça. Não se abata, não se permita viver abatido em tempo de justiça, achando que você é o pior de todos os homens. Não, se levante. Entenda que Deus tem um propósito na sua vida. Muitos dos nossos irmãos sofreram injustiça e venceram. A igreja, ela cresce quando passa por esses momentos. Então eu quero dizer que você vai crescer em tempos de pandemia. Eu profetizo que você vai crescer em tempo de luta. Não importa o que falaram para você e você ficou deprimido, caiu, se levante e erga-se diante das vozes que falaram e ouça a voz de Deus dizendo: eu tenho um plano na tua vida. Eu tenho um plano para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Ó Deus, tempo maravilhoso na tua presença. Deus, tempo de aquietarmos o nosso coração e vivermos a tua palavra, vivermos o teu querer na nossa vida. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estamos vivendo como igreja. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós, aos nossos irmãos, na convivência social, Senhor, no amor, no zelo um para com os outros. Deus, nós pedimos ao Senhor agora a tua bênção neste momento. Que o Senhor esteja guardando os nossos governantes, que o Senhor esteja guardando o presidente da República, Senhor, dando sabedoria a todos os governantes dessa nação. Ó Deus, pedimos ao Senhor também que o Senhor traga sobre essa nação, Senhor, não só uma indignação estéril. Nós não queremos uma indignação de modismo, mas de atitudes de respeito para com o próximo, de atitude de honra para com o próximo. É muito fácil agora estarmos nos levantando com bandeira quando uma coisa tão horrível aconteceu, mas nós precisamos ter uma visão mais profunda e defender o ser humano de todo tipo de violência. Que a igreja se levante com a autoridade, que a igreja se levante com a bandeira do Evangelho, dizendo que todo homem pode ser livre em Cristo Jesus, e sem Jesus não há liberdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós queremos agradecer aos irmãos nesse momento por tudo. Vamos manter a serenidade, vamos manter as armas de oração nesse momento. Vamos nos amar, né? Nos respeitar um ao outro, respeitar as pessoas, né? E isso vai ser muito bom. A igreja se levantando sem olhar cor nem partido, sem olhar coisa alguma. Nós temos uma missão a cumprir nessa terra e nós iremos cumprir. Isso não lhe tira o direito de você se tornar indignado, se tornar profeta nessa nação e declarar, mas não se insurgir. Por favor, igreja não é antro de anarquista. Igreja é lugar de servos de Deus. Nós vamos orar pelos nossos dizimistas, ofertantes. Nós estaremos orando pelas pessoas, né, da nossa igreja, pelos desempregados, por esse tempo que estamos vivendo e agradecendo ao Senhor por tudo. Amém. Deus abençoe e vamos orar.
Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós queremos pedir agora pelos dizimistas e ofertantes, por aqueles que estão, Senhor, dizimando, ofertando de forma fiel. Deus, abençoa também aqueles que não estão podendo, Senhor, participar desse momento, que a tua graça os alcance. Abençoa, Senhor, teu povo, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando alguma luta, Senhor, na área de enfermidade. Deus, que o Senhor possa estar movendo agora as águas, trazendo cura e trazendo o suprimento de cada um de nós. Abençoa a nossa casa, abençoa, Senhor, os nossos filhos. Nós pedimos a tua bênção nesta hora sobre a nossa nação. Ó Deus, que o Senhor esteja aguardando os nossos corações, que esta palavra traga um alerta sobre todos nós, de sermos igreja, sem fechar os olhos para as necessidades e para a violência que acontece ao nosso redor. Leva-nos, ó Pai, guarda-nos diante do Senhor e que o Senhor possa nos manter nas nossas casas, debaixo da tua bênção, livre de todo ataque maligno. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja para todo sempre. Amém? Sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, oh eu sou teu. Canta pra ele bem forte. Santo, és incomparável, inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra, enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Pra sempre. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que está acima de todo nome. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, oh eu sou teu. Profundas no conhecimento de quem Ele é.
Eu declaro sobre a sua vida agora: as muitas águas não podem afogar esse amor. Raízes profundas em quem Ele é. Raízes profundas em quem Ele é, Jesus. Tu és o nosso fundamento. Tu és o firmamento da nossa vida, Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu. E eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Eu vou construir. Eu vou. Declare com fé. Tu és meu fundamento e eu vou confiar. Não vou ser abalado. Santo és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra e enche o meu coração do amor que faz mudar o Santo, Santo. Abre os meus olhos, abre os nossos olhos, mostra do amor que faz mudar. Eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti. Fundamento e eu vou. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Imagina isso, o céu te pois ressuscitaste. Ele é invencível, és invencível. Teu é o reino, teu é o reino, acima de cor. Só Tu és santo, só Tu és. Não há outro. Só Tu és. Ele está vestido com um manto de sangue. Só Tu és. Seus olhos são como fogo. Não há outro cor. E em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há outro cor. Só Tu és santo. Só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como. Só Tu és. Junto com
Com seres viventes nós cantamos. Ouça Rio de Janeiro. Não há outro povo. Ouça Niterói. Ouça Brasil. Mais forte, só tu é. Pelas ruas da cidade, nós declaramos: não há outro, não há outro, não há outro. Só tu és santo, só tu